Boa noite. Que Deus abençoe todos nós que aqui estamos. Vamos iniciar então com uma prece. Convido vocês todos a fecharem os olhos, a se posicionarem bem relaxados na cadeira, a deixarem os problemas, as dificuldades, todas as coisas do dia lá fora, como se trocassem de roupa para que entrar. Gratidão, Criador, gratidão ao Mestre Jesus, luz e guia, ao Espírito protetor desta casa, a todos que nos auxiliam sempre. Agradecemos o dom da vida e a possibilidade de estarmos novamente aqui entre irmãos, nessa casa de oração para aprender e evoluir. Hoje também quero, em nome do grupo desse Centro Espírita Corrente do Bem, pedir as bênçãos divinas e eternas para Hipólite Leon Denizar Rivail, pois graças ao trabalho maravilhoso dele e da equipe física e espiritual, foi codificado o Espiritismo. Hipólite é o nome de batismo de Allan Kardec, o codificador. Ele recebeu a missão de codificar o Consolador que Jesus disse que nos daria, que é o Espiritismo. Estamos falando nele nessa data porque é próxima de quando Allan Kardec retornou à pátria espiritual, em 31 de março de 1869, em Paris, França. Que Deus abençoe a todos, que assim seja e que tenhamos uma boa noite. Então hoje nós vamos falar do Espiritismo, dos espíritas e da casa espírita. Porque periodicamente nós temos que conversar sobre isso. É muito importante que todo mundo saiba, entenda as diferenças, o que é o espiritismo, para que serve a casa espírita, o que é ser espírita, né? Então, todas as religiões que acreditam em Deus, nós dizemos que elas são espiritualistas. É um termo que existe, né? Elas acreditam no espírito, acreditam na alma, acreditam que após essa vida tem outra. Cada religião entende de uma forma, né? Mas elas são espiritualistas. Então, o termo é esse. Quando Allan Kardec codificou o Espiritismo, ele colocou o nome também. Ele disse que seria Espiritismo, o nome disso que nós acreditamos e que está basicamente nestes livros, tá? São 5 os livros que ele escreveu e que está a doutrina espírita ali para entender bem tranquilamente. O Espiritismo tem algumas crenças básicas. Nós acreditamos na imortalidade da alma, nós acreditamos na lei de ação e reação, nós acreditamos na possibilidade dos encarnados, como todos nós somos, conversar com desencarnados, que são os espíritos que já não têm mais o corpo material. Nós acreditamos na pluralidade dos mundos habitados, na evolução dos seres, porque acreditamos que todos fomos criados simples, ignorantes, iguais, e que só depende do nosso mérito a nossa evolução. Nós acreditamos na lei de ação e reação. Isso significa que cada um recebe o que dá. E tudo que eu dou volta para mim, seja bom, seja ruim. Então, o espírita é a pessoa que professa a doutrina espírita, que acredita nisso. Esses 2 termos, espírita e espiritismo, foram criados por Allan Kardec. A grande missão do espírita é se melhorar. A grande missão de todos nós que nos dizemos espíritas é nos melhorarmos.
Os espíritas devem lembrar a todo momento as palavras do mestre Kardec. Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, esse é o segundo. Aquela história do anjinho que tem 2 asas, né? Sempre dá para a gente ajustar essa história. Por quê? Kardec fala do amor e da educação, da melhoria, do conhecimento, da intelectualidade, da instrução. São essas as 2 asas que a gente fala do anjo, né? Ele não voa com uma asa só. Às vezes algumas pessoas passam uma encarnação mais dedicadas à caridade, ao amor. Às vezes passam estudando. Mas é preciso para a nossa evolução que a gente crie e alimente essas 2 asas, o amor e a instrução. No prefácio do Livro dos Espíritos está escrito: em lugar das palavras espiritual e espiritualismo, empregaremos, para designar esta última crença, isso Kardec escreveu, as palavras espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical, e que por isso mesmo tem a vantagem de ser perfeitamente entendíveis, inteligíveis, reservando ao vocábulo espiritualismo a sua acepção própria, que eu falei no início. Então Kardec já disse, isso que foi codificado é a doutrina espírita, é o espiritismo, e quem o professar será espírita. E o centro espírita? O que é o centro espírita? Às vezes a gente ouve falar, eu sou espírita kardecista. Isso não precisa. O espírita é kardecista. Às vezes a gente também ouve falar, eu vou naquele centro espírita kardecista. Isso é que nem subir para cima, né? Então, todo centro espírita é kardecista, porque foi Kardec que criou esse termo. E isso é importante, mas a gente ainda vê um emprego diferente para centro espírita, para espírita. É uma questão de tempo de todo mundo entender, não tem importância nenhuma, né? Mas a gente que frequenta o centro espírita, a gente que lê Kardec, a gente tem que saber até para esclarecer, porque Emmanuel, através de Chico Xavier, disse que a maior missão de um centro espírita é repassar o conhecimento. Então, isso é muito importante. O conhecimento vai fazer com que as pessoas entendam quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, porque eu estou aqui, por que isso me acontece. A pessoa morre, mas não morre. Um dia eu vou encontrá-la. Isso é um alento, né? É um alento muito grande. Eu sou o que eu fui. Eu sou hoje o resultado do que eu fui no passado. E no futuro eu serei o resultado do que eu sou hoje. Então, saber de tudo isso, esse conhecimento é básico. O conhecimento da imortalidade da alma é extremamente importante, porque nos alivia do fardo de que morreu, acabou, nunca mais verei. E esse amor todo que eu tenho por essas pessoas, aonde vai? O conhecimento mostra que fora da caridade não há salvação. Essa é uma frase que a gente diz toda quarta-feira. Todos que vêm aqui na frente dizem isso, né? Quem vem mais aqui no centro deve estar cansado de ouvir, mas é verdade. Fora da caridade não tem salvação. E não é só caridade de dar alguma coisa material. Já foi falado isso em outros momentos aqui. A caridade é muito mais do que isso. O que é o centro espírita? O centro espírita é escola, é hospital, instrui, traz conhecimento, atende encarnados e desencarnados sofredores. É um núcleo de trabalho, de estudo, de evolução e de elevação. E se vocês perceberem, o centro espírita sempre ele é um local simples, sem frufru, né? Sem muitas coisas.
O que importa aqui é aquele ar que você respira, né? É aquela paz que te penetra. Quando a gente chega aqui, senta nessa cadeira, parece que a gente emagreceu um monte. A gente está tão leve, é tão bom. Essa é a missão do Centro Espírita. E quando nós frequentamos o centro, quando nós tomamos um passe, quando nós conversamos com alguém aqui que faz o atendimento fraterno, quando a gente escreve naquele papelzinho lá na frente, né? Desencarnado, encarnado, coloca dentro das caixinhas, a gente já está sendo atendido. Sempre a gente está sendo atendido. Enquanto vocês estão sentados aqui, vocês e eu, todos já estamos tomando um passe. Todos já estamos sendo atendidos nas nossas necessidades, de acordo com o nosso merecimento. Sempre. Mas a bondade do Pai é tão grande, que sempre nós ganhamos um pouquinho mais. O que significa Centro Espírita? Um francês, nascido em 1802, chamado Victor Hugo, era dramaturgo, escritor, poeta, político, artista plástico. Ele escreveu o livro Os Miseráveis e ele ficou famoso no mundo inteiro com esse livro. Até hoje é um clássico da literatura. Ele era espírita quando ele estava aqui na Terra e depois também de desencarnar, ele continuou através de médiuns dando a colaboração. Ele falou que Centro Espírita não é um templo nem um laboratório. É um ponto de convergência. É um ponto para onde tudo vai. Ou seja, é como um espelho côncavo, sabe? Assim, para dentro. Onde todas as atividades feitas se refletem e se unem no ponto mais profundo. Tanto as de origem social, geral, espírita, assistencial, etc. As atividades do Centro Espírita permitem o aprimoramento intelectual e moral dos participantes. É totalmente voltado à aprendizagem e à caridade. E todo Centro Espírita, como o nosso aqui também, tem um mentor espiritual. Uma equipe que auxilia, mas um mentor espiritual. Os dois trabalhos mais feitos aqui dentro são o consolo e o esclarecimento, que são os objetivos de um centro espírita também. Junto com a divulgação do espiritismo. Por quê? O conhecimento nos traz alento. Como eu disse antes, quando a gente entende alguma coisa, a gente se sente aliviado. Quando a gente está procurando uma resposta e finalmente a gente tem a resposta, mesmo que ela seja dura, a gente se sente melhor. O ensino da doutrina espírita pode ser de vários tipos, né? Aqui nós já tivemos ensino online, tempo da pandemia, né? Ensino presencial, um ensino que mescla as duas coisas. E começamos, porque já que o nosso papel é de instrução e divulgação também, nós precisamos sempre lembrar disso. Esses cursos são basicamente em cima desses livros, os iniciais, né? O estudo sistematizado da doutrina espírita, depois do estudo do livro dos espíritos, depois o estudo do livro dos médiuns. Aí as pessoas que querem trabalhar com mediunidade podem começar a frequentar o grupo que se forma, sempre com muita disciplina e organização dentro das normas kardecianas. Dentro do estudo, além do aprendizado, se fará muito ênfase na caridade, na disciplina, no conhecimento, no estudo. Não é brincadeira,
Não é nada brincadeira. A gente estuda, a gente trabalha aqui, a gente procura fazer a caridade, tanto para irmãos encarnados como desencarnados. E como funciona o centro? Aqui não tem uma hierarquia, né? Quem vem, por exemplo, toda quarta-feira, vê uma pessoa, nós somos em vários, que vem falar aqui na frente, vê uma pessoa diferente, depois começa tudo de novo, né? Então não existe uma pessoa, uma hierarquia, que é ela que fala. Não, são várias pessoas. Não são mais porque alguns ainda não chegaram, mas à medida que vão chegando, né, vão se incorporando ao grupo e podendo fazer a atividade que ele está preparado para fazer, tá? A única autoridade que existe aqui é a autoridade moral, que tem que ser preservada, tem que ser mantida, tem que ser melhorada, tem que ser cada vez mais aumentada, através da melhoria íntima de cada um de nós, que é a parte mais difícil. Vim aqui na frente falar, não é difícil. Dar paz, não é difícil. Fazer os trabalhos que se faz, não é tão difícil. Agora, o melhoramento de cada um de nós, isso é a parte mais difícil. Há muitos anos atrás, numa outra casa espírita, quando o coordenador disse para mim, você vai começar a falar, fazer doutrinário, eu disse, o quê? Eu disse, eu não posso. Por que não? Eu disse, não posso. Ele disse, então me explica por que não pode. Eu disse, eu não sou perfeita. Estava começando no Espiritismo, começando os primeiros livrinhos, os primeiros estudos, mas nós éramos tão pouquinhos. Aí ele disse assim, eu disse assim, eu não sou perfeita. Ele disse, bom, se esperar para ser perfeita vai demorar alguns milhares de anos, eu não sei quando vai conseguir. Foi na lata assim, sabe? Porque eu pensava que quem vinha aqui falar na frente já estava mais evoluído. Não. É engano, gente. É muito engano. Não é assim. A gente faz o mesmo esforço. Faz muito mais porque está aqui na frente. Às vezes consegue, um dia consegue, outro não consegue. Resbala na maionese, cai. Depois tenta, volta, respira, diz assim, eu tenho que me melhorar. E é assim, é uma luta contínua de todos os dias. Então, essa reforma íntima é a parte mais difícil de cada um. Deixar alguns prazeres mundanos, né? Deixar algumas coisas de lado. Pensar que você tem que largar algumas coisas e fazer outras. Que você tem que estudar muito mais. Você tem que se dedicar mais. Tudo isso aí talvez não era exatamente o que a gente queria, mas é o que a gente tem que fazer. É o que a gente precisa, porque é no caminho reto que a gente vai alcançar a evolução. Não é no tortinho, no estreito, lamacento e escuro. Mas o Centro Espírita, voltando a falar da organização, tem uma diretoria. Por quê? É uma instituição terrena, né? A gente pode vir aqui falar, ser espírita, né? Professar o espiritismo, mas a instituição, o Centro Espírita Corrente do Bem, ela está aqui na Terra, não está no mundo espiritual. Então tem o CNPJ, como todos nós temos o CPF, né? Tem o CNPJ, tem presidente. Hoje, inclusive, tem eleição. Terminou o mandato atual, tem eleição. Então, tudo isso também nós temos aqui. A gente tem que seguir as normas, né, as leis vigentes aqui na Terra. Por que alguém procura um centro espírita? Se a gente tivesse bastante tempo e pudesse fazer assim, abrir aqui agora, para cada um dizer, olha, eu vim para o centro espírita porque pontinhos. Teria tanta história interessante. Tanta.
Alguns saberiam assim na lata, outros diziam que foi uma coisa assim meio devagar, não sei, eu vim vindo, fui ficando, ou vim uma vez, ou hoje é a primeira vez, mas não venho mais. Sabe, tem muitas histórias, mas duas são as razões mais básicas que as pessoas vêm para o centro. Sem dizer a primeira e segunda, que eu também não sei, mas é curiosidade e dor, aflição. Todos nós temos uma necessidade muito grande de procurar alívio para as nossas aflições. E todos nós queremos respostas. E muita gente fica pensando, o que se faz naquele centro espírita? Será que é trabalho? Será que tem umas coisas assim, né? Muita gente fica pensando. Hoje, bem menos do que uma vez, quando eu já ouvi dizer que quando eu chego na frente do centro, eu dobro a rua, né? Eu não passo lá na frente. Então, hoje já não é mais assim, a gente sabe, mas já foi. Agora, muita gente vem por curiosidade, muita gente vem por aflição. E o que acontece? As pessoas vêm, sanou a curiosidade. Viu que tinha uma pessoa lá na frente falando, depois deram o passo, acabou sem graça, né? Aí foi embora. Outros vêm e voltam. Outros começam a ficar. Outros querem começar a estudar. Estudam, depois querem fazer a caridade de ajudar o centro. De ajudar os irmãos encarnados, desencarnados, que procuram o centro. E assim, cada um tem um motivo. Agora, aqueles que muitas pessoas escolhem antes de encarnar essa missão, porque é uma missão. Todos os nossos trabalhos, nossos estudos são missões que a gente escolhe. A gente escolheu, não lembra. Mas quando estava para encarnar lá, disse assim, olha, eu queria isso, isso e aquilo, né? Foi dado algumas coisas, foi feito um acerto, um acordo. E aí estão aqui. Que isso também é um trabalho. Só que é um trabalho que a gente mais ganha do que dá. Quando a gente pode ajudar alguém, a gente ganha muito mais do que dá. Imensamente. O que tem aqui? As atividades aqui do centro. Então, nós temos o estudo da doutrina espírita, né, que eu disse antes que é o estudo sistematizado, o livro dos espíritos, livro dos médiuns, os outros livros. Nós temos reunião mediúnica, nós temos reunião de vibração, ajuda, todos os papeizinhos e os nomes que vocês colocaram lá nas caixinhas. Em algum momento, um grupo vai sentar e vai fazer oração para aquelas pessoas. Não vai ficar lá perdido. E além das pessoas aqui fazerem oração e vibração para essas pessoas, a espiritualidade também faz. Nós cremos totalmente nisso. Tem o atendimento fraterno, que é o primeiro passo para tudo. Aí eu quero ser ajudada lá no centro, tá? Mas aí você tem que falar com uma das pessoas que atendem aqui, para ela saber como orientar você, tá? E tem também a promoção para que as pessoas comecem a fazer o evangelho no lar, tem essa doutrinária das quartas-feiras. O atendimento fraterno aqui é feito por algumas pessoas da casa, que já tem um preparo para fazer isso, tá? Porque a pergunta 459 do Livro dos Espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Kardec perguntou. E o Espírito da Verdade disse: mais do que imagineis, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Então, orientar corretamente as pessoas é um dos trabalhos aqui da casa. Ajudar, ouvir. Às vezes as pessoas querem só ser ouvidas e principalmente não querem que ninguém as julgue, porque o mundo ali fora julga muito. Fulano deu um tropeço, pronto, já está sendo julgado por tudo. E com as mídias sociais, então, é mais julgado ainda, porque a notícia se espalha rapidamente, principalmente
Se não for uma notícia muito boa, né? Olha, fulano ficou meia hora rezando lá naquela igreja. Nunca vi escrito isso em Facebook, em Instagram, não sei o que, nada disso. Ter palavra de consolo para quem atolou o carro na lama é fácil. E se a pessoa que atolou o carro está lá reclamando, gritando e blasfemando, é complicado ajudar. Agora, se os dois se ajudarem, os dois se ajudam, é bem mais fácil de fazer isso. E principalmente, quando a gente cai, tem que pensar que é bem melhor andar pela estrada reta, vamos levar isso não ao pé da letra, pela estrada reta, bem iluminada, do que pelo caminho tortuoso, que às vezes a vida nos mostra caminhos tortuosos, mas é a gente que pega o caminho. Ninguém coloca você lá dentro daquele local onde só tem bebida, droga, violência. Você vai lá. Então, o atendimento fraterno é isso, é fazer a orientação do que a pessoa vai tomar passe individual, vai tomar passe coletivo, vai colocar o nome nas vibrações, né? Vai fazer um curso. É isso que o atendimento fraterno faz. A reunião mediúnica. Temos reunião mediúnica. Reunião mediúnica propicia a conversa entre o mundo espiritual e o mundo físico. Algum tempo atrás, pela milésima vez, alguém disse: ah, mas tu é espírita e vocês invocam os mortos. Está lá na Bíblia que não é para invocar os mortos. Eu disse assim: de jeito nenhum. A doutrina espírita nem o espiritismo não invoca nada nem ninguém. Eu não chamo fulano de tal, vem aqui. Não. O Chico Xavier já dizia, e nós sempre dizemos, o telefone só toca de lá para cá. Quando a espiritualidade traz um desencarnado para vir para a reunião, para conversar, é porque ela escolheu, tem seus motivos, não nos compete discutir isso. Mas jamais invocamos, jamais, nunca chamamos. Então isso é muito importante, porque é a coisa que algumas pessoas de outras religiões, com todo respeito, mais dizem. Eles têm que ter conhecimento que não é feito isso. Não no centro espírita, não o espírita e nem o espiritismo. A mediunidade é uma faculdade natural, humana. Todo mundo tem, num grau um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas todo mundo tem. Todo mundo já teve aquela intuição, todo mundo já teve aquele pressentimento de alguma coisa. Isso é mediunidade, isso aí é a capacidade do teu pensamento, do teu sentimento se conectar com alguma coisa que não está na tua frente. Só que algumas pessoas têm essa capacidade um pouco mais exacerbada. Então conseguem se comunicar mais com algo mais difícil. Os tratamentos espirituais, como eu já disse, atendimento fraterno, passe, a água fluida, que eu tinha esquecido de falar antes, as vibrações, tem tratamento à distância também. As pessoas vêm aqui e dizem: olha, fulano não vem, ou não está aqui, não sei o quê, mas precisava orar por ele. Sim, nós podemos fazer isso. Nós temos dia de vibração e oração. É só botar o papelzinho ou falar com um dos nossos atendentes que no dia certo a gente vai fazer oração. Aquela equipe que está ali fará oração. Isso que a espiritualidade, como eu já disse também está cuidando de cada um que vem para cá, de cada um que coloca o nome, de cada um que pede. Sempre é assim. Deus, Pai, Criador, está sempre cuidando. Pedir e será dado. Só que às vezes a gente pede uma coisa e é dado outra. Mas o Pai sempre sabe o que é melhor para nós. Não somos nós que sabemos. Porque nós não temos a visão do ontem, do hoje e do amanhã. Nós só temos o momento do aqui e agora.
Será que aquilo que eu estou querendo é o melhor para mim? Então, às vezes, a gente pede uma coisa e ganha outra, justamente porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então, essa prece para terceiros, quer dizer, outras pessoas também é feita. De tudo. A gente fala do espiritismo porque nós não vamos falar das outras religiões, das outras doutrinas, das outras crenças, né? Quem quiser só ler, estudar ou frequentar o local para saber. Mas a gente também sabe de uma coisa. Seja qual for o caminho que cada um escolhe, sejamos boas pessoas. Se eu escolho ser católico, budista, evangélico, se eu escolho ser da Umbanda, do Candomblé, sejamos boas pessoas. E se eu escolho ser espírita, será que eu já estou com lugar vago, um lugar bom, lá em cima? Não. A religião não salva ninguém, gente. De forma nenhuma. Então, o cidadão desencarnou, mas disse assim, bom, eu vou para um lugar bom, né? Porque afinal de contas eu estava toda quarta-feira lá ouvindo aquele povo. Tomava passe adoidado, água fluída de monte, né? Então eu vou ter um lugar bom reservado. Que engano. Isso não salva ninguém. O que salva é o que a gente faz. É o nosso pensamento e a nossa ação. É isso que salva. Pode ser ateu, nem acreditar em Deus, mas faz caridade, é uma boa pessoa, não julga os outros, não faz mal a ninguém, não acredita em nada, mas é uma boa pessoa. Agora o outro cristão vai todo domingo para a igreja ou vem toda quarta-feira aqui, reza terço, mas quando pode estar falando mal de alguém, trapaceando com um, né, falando do outro, é melhor ser ateu, gente. Tem uma história de uma mulher que foi falar com Chico Xavier, acho fantástica. E ele, com aquele jeitinho dele, eu fico imaginando, nunca vi ele de perto, mas fico imaginando. Ele perguntou o que ela tinha, ela disse que tudo estava bom na vida dela, maravilhoso. Só o marido dela. Ele perguntou o que tinha o marido dela. Ai, olha, ele é o melhor marido do mundo. Ele faz só o bem para todo mundo. Ele me trata muito bem. Ele é bom com os empregados. Ele, sabe? Maravilhoso. Só que ele é ateu. Ele não acredita em Deus. Ele disse, mas deixa ele continuar sendo. Por quê, gente? Não é o que eu prego, mas é o que eu faço que é importante. Então, por tudo, pela vida, agradecemos ao Pai Criador. Vamos de novo nos agasalharmos em nós mesmos. Agradecendo ao Pai. Ai, que coisa mais linda, uma criança. Tudo de bom, né? Agradecendo a vida, agradecendo o ar, a água, a comida. Agradecendo a família, o lar que a gente veio. Agradecendo todos os bens físicos que nos ajudam nessa caminhada na Terra. Nós te pedimos, Pai, que sempre nos proteja. Saúde, luz, entendimento. E que todos nós possamos todos os dias nos melhorarmos um pouquinho e entender que se às vezes não conseguimos dar um passo para frente, estacionamos, nós nunca regrediremos. Nós sempre estaremos evoluindo. Que assim seja.